Pensa só, imagina que, imagina que a PF tentasse, por qualquer razão, apenas erguendo a hipótese, imagina que a PF tentasse prejudicar o Bolsonaro. Por que escolheria um inquérito de fake news? Por que a PF iria asfixiar, puxar a gravata, fazer mata-leão, sei lá, analogia que você preferir, com um inquérito de fake news? Existem caminhos, não é? Ela poderia falar do Fredo, é aquele filho. Ela poderia fazer um inquérito sobre um ângulo que já existe, que de fato tem capacidade para produzir algum impacto na popularidade do sujeito. Mas para escolher fake news, porque fake news, o acusado de fake news, o acusado de ser fake, ele sempre tem um recurso muito poderoso, que é o desafio ao debate. Como você me acusa de ser fake, então me peita. Me peita. O sujeito tem a obrigação, é muito fácil, você consegue contornar o caminho lógico, né, contornar o caminho de força através da lógica. E depictar o adversário que está lhe acusando de fake como ele em verdade ilógico. Como ele em verdade ilógico. A prova da força vira a ausência da lógica. A prova da força fica na ausência da lógica. Ou seja, o sujeito, ao ser exposto como desprovido de lógica, fica desnudado na sua ação de força. E o tribunal das fake news vira um tribunal de censura. É muito fácil, com o desafio ao debate, produzir esses feitos, é um risco imenso. Então, por que escolheria a PF, eventualmente, um ângulo como esse? Quem é o verdadeiro beneficiado de uma ação como essa? Eu argumentaria que é o Bolsonaro, porque ele ganha a licença de se apresentar encerrando qualquer debate sobre intervenção na PF. Ele tranquilamente pode erguer os braços e dizer: idiotas, vocês que tinham essa impressão agora vão ter de se ter com a realidade. Se eu estivesse como interventor da PF, seus imbecis, eu, obviamente, protegeria primeiro a minha base. Não faria sentido eu ser ao mesmo tempo interventor da PF e perseguir bolsonaristas, tê-los achacados. Percebe? Então, com as ações de ontem, encerra-se a narrativa. Efetivamente, quer o adversário queira ou não, o argumento dos bolsonaristas será muito forte para encerrar a narrativa de intervenção na PF, entendeu? Então, essa narrativa foi muito capitalizada politicamente contra o Bolsonaro, porque o alicerce dela era a dicotomia sobre era essa dialética entre as razões para a troca do delegado-geral. Então, você tinha de um lado o Moro argumentando blindagem à família, blindagem aos seus, e do outro lado o Bolsonaro argumentando algo como divergências políticas e incompetência na PF. De certo modo, incompetência na PF. Incompetência na produção do inquérito, do Adélio, incompetência na investigação da Marielle, incompetência de alguns trabalhos, diga-se assim, competência por intervenção. Ou seja, os dois acusavam politicamente intervenção. Ambos acusavam politicamente intervenção, por contextos diferentes. Ele fica protegido agora da acusação que lhe era projetada. Agora ele fica protegido. Agora essa acusação é encerrada. Agora esse debate foi morto. Foi efetivamente morto. Inclusive, se não me engano, a investigação mesmo foi arquivada ontem pelo próprio STF. Então, vencer essa batalha, ter a vitória decretada nessa batalha, é vantajosíssimo a ele. É vantajosíssimo. E o inquérito pode sempre ser contornado em sua capacidade de resposta, certo? O inquérito pode produzir consequências reais e nocivas aos bolsonaristas, é verdade. Mas o debate sobre fake transcende o inquérito, me perdoe. O debate transcende o inquérito. Se uma pessoa
mesmo se o tirano máximo do país chame fulano algum de fake, o fulano, por mais fraco que seja, mesmo quando mesmo que fosse silenciado, mesmo que se o tentasse silenciar por força, ele tem um recurso lógico, ele tem um desafio da verdade. Que novamente, por mais que eu seja poderoso, eu não posso fazer pelo meu poder a lógica se dobrar a mim. Eu não posso pegar, por mais que eu coloque uma arma na sua cabeça, ele faça dizer que 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 não vira 5, entendeu? 2 mais 2 não vira 5. Então eu não tenho, o meu poder não alcança a lógica, do mesmo jeito que a lógica não alcança o poder. Né? Eu não posso obrigar também você a realmente saber que 2 mais 2 é 4. Eu posso lhe obrigar por força, né, a dizer. Mas se você for, sabe-se lá, viver num mundo em que 2 mais 2 é 5, na sua cabeça 2 mais 2 continua sendo 5, entendeu? Então, assim, esse debate sobre o que é fake e o que é verdadeiro é debate, é ambiente lógico. Então, todos aqueles que foram acusados de serem fakes podem acabar completamente com qualquer prerrogativa de lógica por parte dos acusadores, desafiando-os. Simplesmente assim. Parece algo banal, e é algo óbvio, né? Mas me incomoda não ver a explicitude disso sendo suficientemente articulada com o aprofundamento desses outros tópicos. Por isso me parece pertinente apresentar o ângulo, me parece necessário apresentar o ângulo de que o principal beneficiado politicamente da ação desse inquérito, apesar de parecer o contrário a alguém mais, aos ingênuos, não é? Aos distraídos, parecer o contrário, mas o principal, eu argumentaria, beneficiado dessa ação politicamente é o Bolsonaro, e os bolsonaristas, vocês logo observarão a confirmação dessa tese, eu lhes garanto. Se já não fizeram, logo farão com toda a intensidade disponível, desqualificando quaisquer acusadores sobre intervenção na PF, utilizando, naturalmente, os fatos de ontem. E eles estarão com razão. E terão consigo a razão.